Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Glória a Deus por o Senhor, Ele que nos sustenta cada dia. Como nós vimos, nós louvamos, nós cantamos, podemos assentar. Sobre o Senhor nos sustentar, sobre o Senhor vir, que nós estamos aguardando, que Ele que cuida de nós em todo o tempo. Obrigado. E considerando que conforme está aí no telão, esse é um ano que nós estamos trabalhando muito sobre o tema da graça. Nós vamos percebendo que o Senhor ele nos acolhe não pelo que produzimos, não pelo que aparentamos, não pelo que temos, mas Ele nos acolhe por quem nós somos, obras de Suas mãos. E a verdade é que isso vai contra todo um modo de pensar, uma cultura que supervaloriza a aparência, que supervaloriza o poder, que supervaloriza a posse, que supervaloriza o sucesso. Certa vez eu li um livro, John Stott, e o nome do livro é Contra a Cultura Cristã. Eu não tinha maturidade na época, quando eu li esse livro eu achei um absurdo. Eu achei aquele cara louco. Mas hoje eu olho e vejo, ele tinha razão. Ele tem razão. Tinha, né? Porque ele já faleceu. Porque é uma contracultura, aonde nós nos redescobrimos nas mãos do Senhor. E nessas mãos desse Senhor que nós nos redescobrimos, nós descobrimos que nós podemos descansar, que nós podemos tirar toda a armadura, toda a máscara, toda a capa de super-herói e simplesmente sermos quem somos, com as nossas alegrias, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, e mesmo assim Ele continua nos escolhendo, nos amando e caminhando conosco. Ele não muda. Tanto que o título dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite para nós é Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Ou o poder que emerge da fraqueza. Que é um absurdo para a sociedade que a gente vive hoje, se você for olhar. Porque a sociedade que a gente vive hoje, você tem que ser o super-herói, você tem que ser o super-homem, a super-mulher, o bom em tudo, o que sabe tudo. Se você ser simplesmente quem você é, muitas vezes vão te descartar, vão te deixar de lado, vão te julgar. Por isso que o Evangelho é uma contracultura. Enquanto o mundo prega, você tem que ser o destaque, você tem que ser forte, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. O Evangelho diz, seja você, até nas suas fraquezas ali eu vou manifestar uma grande força, um grande poder para te levar além. Por isso que nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, de verso 9 a 10. Enquanto você está abrindo e vai ser projetado na tela, eu quero deixar um alerta sobre essa mensagem. Essa mensagem não é para quem é forte. Essa mensagem não é para quem é super-homem. Essa mensagem, ela não é para quem se vê e controla tudo. Essa mensagem é para você que, como eu, está cansado. Essa mensagem é para você que, como eu, já cansou, está
ali buscando um refúgio, está buscando um lugar aonde você simplesmente pode descansar, aonde você já não quer preocupar mais em esconder fraqueza, em esconder dificuldade, aonde você não se preocupa mais se vão te criticar ou não, se vão te rejeitar ou não, se vão pegar a sua dificuldade no momento de fraqueza, vão jogar na tua cara para tentar te desmerecer. Para você que já não se importa com mais nada disso, que só se importa estar nos pés do Senhor e encontrar nele aquele lugar de refúgio, encontrar nele aquela força para seguir, essa mensagem é para você. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Vamos ler juntos? Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Vamos ler mais uma vez? Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Pai, lemos a tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração. Independente, Senhor Deus, do pregador, das limitações dele, independente das dificuldades da língua portuguesa, independente de qualquer outra situação, nós te pedimos, Espírito Santo, você que esteve presente no dia de Pentecostes e ali unificou todos, independente da linguagem, mas unificou todos numa mesma sintonia e foi revelada a palavra foi ministrada, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar, Pai, aqui e a palavra ser revelada aos nossos corações, para que possa gerar vida, transformação, renovo, para que possamos, Senhor Deus, viver, Pai, o que o Teu Evangelho diz, essa manifestação do Reino na Tua presença, sermos libertos, sermos transformados, vivermos, Senhor Deus, o que o Teu Evangelho propõe, uma nova vida em Cristo, Pai. Então nós te pedimos, fala conosco e joga todo impedimento por terra e toda a nossa preocupação que queira tirar a nossa atenção, Pai. Seguindo a Tua palavra, nós lançamos sobre Ti, Pai, porque o Senhor é quem cuida e queremos declarar que nós somos livres para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Irmãos e irmãs, quando nós lemos esse texto de Paulo, ele estava escrevendo para a cidade de Corinto, uma das igrejas que ele fundou. E Corinto era uma cidade grega, uma cidade muito rica, uma cidade que vivia de muitas aparências. Se nós fôssemos comparar Corinto com as cidades hoje, nós falaríamos que Corinto seria uma São Paulo, uma Nova York, que Corinto seria essas grandes metrópoles que você encontra todas as culturas, o grande comércio, a riqueza, tudo acontecendo ali, grandes portos, tudo passava ali. Então a riqueza ali era grande. E por isso era uma cultura daquela cidade, e a cultura grega em si, não é? Apesar de Roma dominar, a cultura grega prevalecia. Era uma cultura que idolatrava a força, idolatrava o corpo, idolatrava, não é, a riqueza. Era uma cultura que prezava para o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer sem limites. Eu busco prazer independente de questões morais. Não existe a moral. O que existe é o meu prazer, a minha satisfação. Então, se eu estou fazendo certo e errado, não tem problema. Desde que eu esteja bem, está valendo. Era uma cultura marcada por isso. Então, era aquela cidade rica, sofisticada,
importante no mundo antigo, que todo mundo queria ir lá conhecer, todo mundo queria ir lá passear. E ali se encontrava muitas religiões também. Tanto que eles valorizavam muito a retórica bonita, quem falava bonito, aqueles discursos bem elaborados, eles olhavam isso, apreciavam, não é? Eles olhavam a aparência das pessoas, como as pessoas estavam vestidas, o sucesso dela, o status dela, a influência que elas tinham. Eles admiravam isso. Eles gostavam daqueles líderes fortes, aqueles líderes carismáticos que estavam em evidência, que impressionavam a multidão, não é? Pela sua mentalidade, a sua forma de trabalhar, que os olhos humanos ficavam admirados. Oh, esse aí é o cara. E aí, dentro dessa cultura, e qualquer semelhança com a nossa, mera coincidência, parece até uma descrição da nossa, né? E tem um porquê, porque a base da nossa cultura é greco-romana. Então, temos nessas raízes esses elementos. E Paulo tinha fundado aquela igreja. Paulo fez tenta para se manter enquanto aquela igreja estava sendo construída, aquele povo se convertendo. E aí o que aconteceu depois daquela igreja toda estruturada? Essa mentalidade começou a entrar dentro da igreja. E o que começou a acontecer? Agora a igreja começou a valorizar os super apóstolos, os missionários transculturais. Começou a valorizar aqueles líderes que estavam em evidência. Gente que parecia muito espiritual, muito poderosa, cheia de sinais, cheia de maravilhas, não é? De experiências espetaculares, que demonstravam um sucesso com a riqueza, com ser bem-sucedido como sinônimo da presença de Deus. Bem-sucedido que eu falo é o financeiro mesmo, tá? Qualquer coincidência com hoje é mera semelhança, tá, gente? Falando daquela época. E aí o que acontece? Com essa mentalidade dentro da igreja, eles começaram a olhar para Paulo. Aquele que foi lá, aquele que chorou com eles, aquele que fundou a igreja com eles, aquele que andou com eles, que viveu o evangelho com eles. Agora essa própria igreja olha para Paulo e fala: Paulo é um fraco. Paulo não é sucedido financeiramente. Paulo tem as suas dificuldades. Paulo tem muito sofrimento. Ele é um fraco. Ele vive sendo perseguido. Então agora Paulo já não prestava mais. Paulo já não servia mais. Porque o Paulo não era a representação daquela cultura, dos líderes que aquela cultura ensinava. Paulo sofria, Paulo tinha perseguições. Paulo, naquela cultura, começou a ser criticada porque eles passaram a amar mais, né, e admirar mais a performance do que o evangelho. Sabe o que isso significa? É quando a gente admira mais toda a estrutura, a performance, como tudo é feito, se encanta com aquilo, mas o evangelho simples que transforma já não existe mais. Isso vira um problema, porque começamos a ter igrejas cheias de pessoas vazias,
Igrejas cheias de pessoas que estão à frente, mas continuam vivendo uma vida como se não tivesse Cristo. Resultado? Passaram a menosprezar Paulo por causa da sua aparente fraqueza. Paulo, olha lá ele, feio pra caramba, baixo, tem problema, não tem beleza. Paulo, olha lá, não tem riqueza para ostentar. Paulo, olha lá, tem que fazer tenda. Paulo, olha lá, ele lá, ó. Tem dificuldade até no falar e por aí vai. Então começou a desprezar. E a nossa realidade hoje não é diferente. Porque vivemos na cultura da performance. Na cultura do resultado. Vivemos num tempo hoje que o mundo continua adorando a ideia de força, de ter que estar bem, ser forte, produtivo, vitorioso sempre, mostrando resultados, conquistas, vitórias o tempo todo, meu carro novo, meu celular novo, minha roupa nova, a marca nova, isso novo, o tempo todo exibindo. Abre o Instagram, você vai entender o que eu estou falando, descarado. Tá lá. As redes sociais, dificilmente você vê alguém postando dor, postando fraqueza, postando derrota, postando dor de barriga. Outro dia eu vi um documentário onde tinha uma empresa que era paga para gerar posts no Instagram para engajamento, para parecer que as pessoas tinham vida boa. E eu achei incrível o que os caras do marketing fizeram. Eles pegaram a tampa de privada, tem um buraco redondinho e tal. A tampa de privada, o buraco dela, para quem já andou de avião, sabe que aquela tampa de privada lembra a janela do avião. O que os caras fizeram? Colocaram o cara sentado numa poltrona, encostado a cabeça na tampa da privada, fizeram um ângulo de foto que parecia que ele estava encostado viajando no avião, mas ele estava numa poltrona dentro de casa, na garagem dele, encostando a cabeça numa tampa da privada. Quem vê a rede social fala, pô, o cara tá viajando de avião. Quem vê a realidade, o cara tá na garagem dele, sentado na poltrona, encostado a cabeça numa tampa da privada. Você está entendendo o que a nossa sociedade faz? É tudo sabor de, aparência de, cheiro de, é tudo ilusão. E todo mundo nessa ilusão quer mostrar força, conquista, realizações. Ninguém quer ficar para trás. Muitas vezes essa mentalidade também começou a entrar dentro da igreja. Se valoriza o testemunho de vitória, de casa, de carro, de cura, de porta aberta, de promoção, não há problema nenhum. Mas o problema é que a ênfase está só nisso, como a vitória, como aquilo que alcançou algo de Deus. Não é? Raramente se ouve alguém testemunhar e dizer, eu estou fraco, eu estou passando uma prova, eu estou numa luta, mas a graça de Deus está me sustentando em pé para eu não cair e atravessar essas dificuldades. Se alguém der um testemunho desse, as pessoas vão olhar, tá bom. Mas fala assim, Deus abriu a porta e eu comprei uma casa. Eita Deus, eu quero também. E isso entra dentro da igreja. E aí criamos um cristianismo, um evangelho, igrejas de aparência, que é por fora tudo forte, linda, parece impérios. Mas por dentro gente quebrada, gente com medo de reconhecer fraqueza, de reconhecer problemas. Pessoas adoecidas. Eu não vou citar nome de denominações, mas se nós olharmos à nossa volta, na nossa Belo Horizonte,
já começamos a ver algumas igrejas assim a quebrarem, a racharem, a se esfacelarem, e verdades vindo à tona. Aí isso nos faz pensar, e o caminho da cruz e o caminho do evangelho, aonde foi parar? Porque o evangelho não é religião de performance, não é religião de resultado, é caminho de cruz. O evangelho, ele fala da cruz, e falando da cruz, e se nós olharmos para Jesus, nós vamos começar a ficar e ser confrontados, porque Cristo, a aparência dele, o jeito que ele vivia, Cristo, ele tinha uma aparência de fraco, de humilde, de derrotado. Aos olhos humanos, Jesus era um fracassado. Pregava o evangelho, pregava igualdade, curava, terminou na cruz como um bandido. Então, aos olhos humanos é loucura. Mas aos olhos de Deus, o ápice da humilhação de Cristo é o ápice do poder e da salvação de Deus acontecendo sobre nós. Então, na máxima humilhação dele, aonde todos iam dizer, foi um derrotado, ali se manifestou o poder e o ápice do projeto de Deus, que é a salvação. E aí Paulo, nesse texto, falando aos coríntios e a nós nos dias de hoje, nos lembra que Deus não se revela apenas numa força visível. Deus escolhe muitas vezes se revelar no cenário da fraqueza, no cenário da humildade, para lhe manifestar o seu poder. Olha o nascimento de Jesus, o rei do universo que veio para salvar o mundo, para transformar nossa história. Ele não nasceu em berço de ouro, ele não nasceu em palácio, mas ele nasceu numa manjedoura, num curral. No lugar mais simples, para dizer o quê? Do lugar mais simples eu manifesto o meu poder. Sabe, irmão e irmã? Por isso que depois eu comecei a entender John Stott naquele livro da contracultura cristã. Porque enquanto o mundo escolhe esconder a fraqueza, Deus escolhe a fraqueza como palco da manifestação do seu poder. Enquanto o mundo produz uma sociedade de pessoas cansadas, arrebentadas, medicalizadas, deprimidas, para mostrar um poder, uma aparência, Deus escolhe a simplicidade, Deus escolhe a vulnerabilidade, Deus escolhe a sinceridade, aonde nós somos quem somos para manifestar o poder. Esse diálogo que nós lemos de Paulo com o Senhor é um diálogo que Paulo fala sobre o espinho na sua carne. É quando ele fala de algo que lhe dói, nas próprias palavras, ele fala que aquilo bate nele dia e noite, ele convive com aquela situação. É o resultado de um diálogo de Paulo com o Senhor sobre essa dor, sobre esse espinho. E aí, nesse diálogo, nos revela uma verdade. Há espinho ou fraquezas que Deus não vai remover da nossa vida, mas que Ele vai dar a graça e o poder para com Ele conviver, superar e através dele Ele manifestar o poder sobre a nossa vida. Paulo tinha essa experiência desse espinho constante. Mas é interessante que antes de chegar nessa questão do espinho, Paulo defendendo também o seu ministério naquela comunidade, ele fala, já vivi grandes coisas. Já fui arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele fala isso no início do capítulo 12. Então já fui para lugares aonde o Senhor me levou em espírito,
maravilhosos que poucos foram. Ouvir coisas maravilhosas de Deus e revelações profundas. Ele vai dizendo que já viveu isso tudo, contudo, à medida que ele vai falando no texto, não é? Ele diz assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Sabe o que Paulo revela aqui? Nós temos uma tendência natural, pecaminosa dentro de nós, de nos querermos nos exaltar com o que vivemos, passamos na nossa vida. Então Paulo está dizendo, com tudo isso que eu vivi, de ir ao terceiro céu, de ter revelações profundas do Senhor, para ele lembrar quem eu sou, para ele lembrar a minha condição, para ele lembrar que eu sou humano, não consigo ser perfeito, sou fraco, para eu lembrar e ele me lembrar que eu preciso dele todos os dias, ele colocou um espinho na minha carne para me lembrar: ei, você é humano e precisa de mim. Ah, mas isso é maldade de Deus. Deus é maldoso de fazer isso? Não. Porque ele é bondoso o que ele faz. Porque se ele não fizesse isso, e Paulo se desobedecesse, fala aí a palavra? Isso, desobedecesse, o que acontece? Paulo iria se destruir e ia estar longe de Deus. Como Deus não queria que Paulo se destruísse, queria Paulo perto dele, ele colocou um espinho em sua carne. Mais ou menos o seguinte: quando a criança está aprontando, ela acha que sabe alguma coisa e começa a querer vir discutir com a gente tem que lembrar ela do lugar dela. Ei, peraí, eu sou seu pai, você é filho. Aí a gente tem que pôr a criança no lugar dela. Porque senão ela acha que ela é alguém. E o problema é o seguinte: por que o quinto mandamento é honra pai e mãe? Porque é o seguinte: uma criança que não consegue honrar pai e mãe, ela não consegue honrar ninguém. Ela não respeita ninguém, nem policial, nem nada. Ela não respeita nada. Porque se não conseguir respeitar pai e mãe, acabou. Se Deus não entrar, não trabalhar, com certeza o cacetete da polícia vai entrar para pôr limite, porque ele vai ter que aprender. Se não aprender pelo amor, vai aprender por onde? Pela dor. Então por isso que o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. Por isso que Jesus, quando fala qual os dois grandes mandamentos, amar teu Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo, ele resume do 1 ao 4 no primeiro e do 6 ao 10 no segundo. Mas o quinto mandamento Jesus não fala porque ele vive. Porque ele é o próprio filho que honra o pai. Ele é a vida prática acontecendo do quinto mandamento. Nos ensinando a viver o quinto mandamento. E aí, meu irmão, minha irmã, então ele faz isso para quê? Para que Paulo lembrasse da sua condição de dor, da sua condição de fraqueza, da sua condição de humano. Às vezes esse espinho na carne os teólogos discutem. Uns falam que é doença física, outros falam que é uma limitação crônica, que é problema de visão, problema de estômago, ou por perseguição, ou uma aflição espiritual, constante ou emocional. Mas o que era não importa para a gente. O que importa é que não é um tipo de espinho qualquer, mas é um efeito que ele fazia na vida de Paulo. O importante não era o tipo do espinho, era o efeito que fazia na vida de Paulo. Isso que é importante, porque a dor, a limitação real, a humilhação diante do outro, a dependência de Deus, quebrava o orgulho de Paulo. Quebrava a soberba,
A vaidade de Paulo. Vamos lembrar, Paulo era um cara soberbo, orgulhoso e vaidoso. Quando Jesus apareceu, ele caiu lá do cavalo e as coisas começaram a mudar. Então, ou seja, se ele não vigiasse, para ele voltar para aquele lugar era um pulo. Então, Paulo, através desse espinho, Deus mantinha Paulo, lembrando quem ele era, quebrando o orgulho dele. Paulo orou para tirar esse espinho, Paulo orou para remover isso. E ele estava certo quando ele ora no versículo 8. Ele diz no versículo 8, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Meu irmão, minha irmã, orar a Deus, pedir a cura, pedir para tirar, pedir para mudar, isso é bíblico e nós devemos fazer. Paulo não era frio, não era indiferente ao sofrimento, ele sofria, ele queria que não sofrer. Ele pediu alívio, pediu a Deus uma mudança de situação, pediu a Deus para tirar aquilo da vida dele, para mudar a realidade dele, e é bíblico. A Bíblia fala, apresentai-vos a Deus todas as vossas, por meio das vossas orações, suas petições, súplicas, com ações de graça. Fala para lançar sobre ele a ansiedade, fala para nós abrirmos o coração, e Paulo fez isso. Mas Deus não tirou o espinho de Paulo. Sabe, isso nos faz pensar nos dias de hoje. Qual pode ser ou tem sido o espinho que está na nossa carne? Todos nós vamos ter um espinho. Áreas de dor que não se resolvem facilmente. E às vezes é esse espinho, essa área de dor, que infelizmente seguram muitos na igreja e diante do Senhor. Por que eu digo infelizmente? Porque nós deveríamos estar aqui buscando a Deus, adorando a Deus, nós deveríamos estar na casa de Deus, não porque temos necessidade, não porque temos isso, ou temos uma dificuldade, ou preciso de algo, ou porque eu estou desesperado. Nós deveríamos estar aqui porque temos uma relação com Deus que é Pai amoroso, que eu amo, que eu entendi quem Ele é, que eu entendi quem eu sou diante dele, então eu tenho prazer na presença dele, e o meu objetivo de vida é viver e transbordar esse evangelho por meio de gratidão por tudo que ele fez. Só que, infelizmente, esse nível de maturidade ele não é impossível, mas do jeito que a gente costuma viver o evangelho, ele fica difícil de ser alcançado, porque esse nível de vida ele só acontece quando eu busco o meu Senhor todos os dias, quando eu faço a minha devocional, quando eu oro lá na minha casa todos os dias, quando eu busco Ele, quando eu quero me relacionar com Ele. Ninguém aqui vai querer se relacionar com uma pessoa que não conhece, que não conversa, que não convive. Mas aí o que ocorre? Não faz. Aí tem aquele espinho que traz ele para a igreja, traz para a presença, mantém ele ali. Se tirar, se tudo ficar bem, daí um pouquinho a pessoa faz o quê? Some. Por que campanha a igreja dá resultado e enche a igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas vêm na campanha não por Deus. Elas vêm na campanha para buscar o que elas querem de Deus. E elas se sacrificam para fazer a campanha, para ter o que elas querem de Deus. O dia que elas têm o que querem de Deus, o que acontece? Vai embora, não volta mais até a próxima necessidade. Quer encher a igreja? Faz campanha. Enche. As pessoas vão vir? Vão. Mas elas não vão vir por Deus. Elas vão vir pelo que elas querem de Deus. Não sou contra. Tanto que a gente vai ter algumas campanhas aí pela frente. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, vamos usar. Já que eu sei que a pessoa está vindo pelo que ela quer, é igual pescar, né? Por isso que Jesus fala lá de pescar almas. Quem já pescou aqui ou pesca? Ok, então o que acontece? Se eu quero pegar um tipo de peixe, eu tenho que usar um tipo de anzol e um tipo de isca. Se eu quero pegar outro tipo de peixe, eu vou ter que usar outro tipo de anzol, outro tipo de isca.
Eu nunca vou conseguir, com um único anzol e com um único tipo de isca, pegar todos os tipos de peixe. Quem pesca, vocês que pescam, sabem disso. E aí, então estou explicando para quem não pesca. Então, quando Jesus fala lá do pescador de almas, ele está dizendo o seguinte: o oceano tem vários peixes. Então nós vamos ter que saber pescar esses peixes. Se o cara só vai pisar numa igreja por interesse pessoal, porque ele quer de Deus, então eu vou fazer campanha para trazer esse cara na igreja para pescar ele. Sim. Faz a... Então essa é a ideia. Então, ou seja, se para ele chegar aqui é isso, vamos fazer campanha para trazer quem quer a bênção de Deus. E vamos trabalhar com essas pessoas para entender que Deus é muito mais do que a bênção. Que melhor do que ter uma bênção de Deus é ter o Deus que abençoa. Mas se essa não é a necessidade da pessoa, é outra, aí nós temos um plantão social. Então a pessoa vem porque tem uma necessidade que a gente tem uma resposta a algo com uma forma de ajudar. Já é outro tipo de isca, outro tipo de pesca. Então a pessoa vem com plantão social, tem contato aqui, a gente começa a ter contato, daqui um pouco a gente já está indo atrás dessas pessoas, se envolvendo com ela e pescando. Aí tem outro tipo de pesca, as crianças. Tem as nossas crianças, mas tem o que a gente faz, os trabalhos que faz para trazer outras crianças. É outro tipo de pesca. Então nós temos que fazer isso. Não é? Mas o Senhor, Ele coloca o espinho na carne para lembrar que nós precisamos é dEle. Em todo o tempo. A cada momento. Deixa eu ver o horário para ver. Não dá para ir mais um pouquinho. Né? Se não der para terminar hoje, eu termino semana que vem. Mas vamos lá. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos começar a entender isso. Que a questão do espinho é justamente para quebrar o nosso orgulho e nos fazer reconhecer a nossa dependência de Deus e não nos deixar nos ensoberbecer na nossa própria vaidade. Eu gosto de vocês me ajudam, gente, porque TDAH e dislexia é uma luta. Mas vamos lá. Então isso mostra o quê? Que ele orou, que ele pediu alívio, pediu mudança da situação, mas Deus não tirou o espinho. E todos nós vamos ter esse espinho. Seja uma limitação física, seja uma questão emocional, uma dificuldade financeira que persiste, uma área que você sempre sente fraco, que você se sente inadequado, que você acha que te coloca vulnerável, que parece que a sua vida não anda. E muitas vezes você já orou inúmeras vezes, já clamou inúmeras vezes para Deus mudar e parece que a situação não muda. Aquela dor ainda persiste, aquilo te bate lá todos os dias te lembrando. Isso não é um sinal da ausência de Deus, isso não é um sinal que você é infiel. Mas isso pode ser exatamente o lugar onde Deus está fazendo o trabalho mais profundo na sua alma, no seu ser, para te transformar, para te mudar. Muitas vezes, Deus não remove o espinho porque Ele quer nos livrar do nosso orgulho. Então, às vezes, aquele espinho vai ficar ali, até quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Nos ensinar a ser dependentes dele. Porque na hora que o seu recurso, a sua força, a sua capacidade não mais dá a resposta, depois que você já tentou tudo, aí você corre para Deus. Então, às vezes, é a forma dele manter você ali do lado dele. E também é uma forma dele começar a nos ensinar a viver pela graça e não pela força.
Vou repetir. Ele quer nos ensinar a viver pela graça e não pela força. E aí, a verdade é que muitas vezes o espinho que eu mais quero tirar é o instrumento que Deus mais quer usar para mudar a minha vida, a minha história, o meu pensamento, todo o meu ser. Porque é esse espinho que me põe aos pés dele. A resposta de Deus, como eu disse, Ele quer nos ensinar a viver pela graça, não pela força. Então a resposta de Deus foi a graça que basta, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Verso 9, disse-me, nós lemos, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não respondeu Paulo como ele queria. Claro que Paulo queria, claro, eu vou tirar esse espinho agora de você. Mas não foi a resposta que Paulo ouviu. Não era o que ele queria. Não era o que ele desejava. Não era. Porque o que ele queria ouvir de Deus era um simples: vou tirar esse espinho. Era um simples: vou te curar. Porque Paulo estava pedindo: Senhor, tira o espinho. Então a resposta que eu quero é: estou tirando o espinho. Estou mudando, estou curando. Mas a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Se a minha graça te basta, quer dizer que ele vai deixar o espinho. Não é o que eu quero ouvir. Não é o que eu estou pedindo. Não é o que eu desejo dele. Mas é a resposta que ele me dá. Que ele deu para Paulo. E disse mais: o meu poder, no meio dessa fraqueza, desse espinho, vai se aperfeiçoar em você. Então, ou seja, eu vou fazer algo maior do que tirar o espinho. Aí nós vamos aprender que Deus age de duas maneiras. Primeira maneira, que nós mais gostamos, quando Deus muda as circunstâncias. Aí é ótimo. Quando Deus muda a circunstância à nossa volta, quando muda a circunstância dos problemas, quando Deus muda tudo à nossa volta sem mexer com a gente. Eita glória! Isso é maravilhoso. Tem hora que Deus vai agir assim, muito ótimo. Quando Ele age assim, nós ficamos mega felizes, alegres. Mas, outras vezes, não gostamos muito dessa resposta. Mas outras vezes, Deus vai mudar a gente dentro da circunstância. O que ocorre? Ele não vai mudar nada externo. Vai continuar tudo do mesmo jeito. O espinho lá. Mas ele vai começar a mudar você por dentro, te transformar, fazer você crescer no meio daquilo tudo para te transformar numa pessoa melhor. Nós preferimos a primeira. Às vezes Deus vai responder a primeira, mas eu confesso para você que tem hora que Deus gosta mais da segunda, tá? Porque a segunda, Ele vai te transformar, Ele vai trabalhar na tua mente para fazer você a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para serem transformados segundo a imagem a qual são chamados de seu Filho Jesus Cristo. Então Deus usa tudo para moldar Cristo em nós. Essa não é muito agradável. Essa que Paulo estava recebendo. Nananina não. O espinho vai ficar aí. Eu vou usar toda essa circunstância desse espinho. A minha graça te basta. Eu vou aperfeiçoar o meu poder no meio dessa situação através da sua fraqueza, porque você vai se tornar mais parecido com o meu Filho Jesus.
Então, nem sempre a maior resposta que nós vamos ter, ou a melhor resposta, é um milagre externo visível. É algo que nós vamos ver acontecer à nossa volta. Em muitos momentos, nós vamos começar a ver que o maior milagre que nós vamos ter é invisível. Sabe qual que é? É a paz no meio da tempestade, que excede todo entendimento. É a fé para se manter de pé caminhando, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, e se manter de pé ali. Nós vamos ter também, não é, a esperança de permanecer de pé, mesmo que tudo à nossa volta diga o contrário. Isso é um milagre também. Isso é Deus nos sustentando. Quando Deus diz não à nossa oração de retirar espinho, ao mesmo tempo, Ele está dizendo sim para algo muito mais profundo. Como um caráter moldado, transformado, uma fé refinada que passa pelo fogo, que não é fé Nutella, que quando vem um problema derrete, não é uma fé que permanece firme, é uma intimidade maior com Ele, é o estar na presença dEle a cada dia mais e mais. Porque quando Ele fala, a minha presença te basta, esse basta significa, a minha presença ela é suficiente para você. E tudo que você realmente precisa para atravessar toda essa dor, toda essa luta, toda essa dificuldade, todo o problema que você está vivendo, você não precisa de tirar o espinho, você precisa sim, é o quê? É da minha presença para atravessar tudo isso, é da minha presença para sair para o outro lado, é da minha presença para você ser moldado à imagem de Cristo, é da minha presença para te libertar desse sistema, desse modelo de aparência, de sabor de que esse mundo apresenta, que quer de você uma aparência, mas no fundo não está nem aí para você como é que você está por dentro, está te sugando, te destruindo, e o dia que você não produzir mais nada, o mundo te joga para o lado. Deus está dizendo o contrário. Eu quero estar com você todo o tempo, andar ao seu lado. Deus não diz, a ausência de problema te basta. A cura física te basta. O sucesso ministerial te basta. O resultado te basta. Não, Deus diz, a minha graça. Eita, glória, você entende isso? Ele está dizendo tudo o que você mais precisa. Não é nada que esse mundo diz que você tem que ter. Mas tudo o que você mais precisa é a minha presença na tua vida. Traduzindo nas palavras de Jesus, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz ainda no próximo verso, basta cada dia seu próprio mal. Então, ou seja, não esquenta com amanhã não. Vive hoje na presença de Deus, deixa o amanhã para amanhã, o passado para trás e vive hoje. Vive hoje. Vive hoje. Por isso que ele fala, minha graça te basta. Para você viver hoje. E o que é essa graça que basta? Essa graça que basta, primeiro, é um favor imerecido de Deus. É entender que Deus não nos deve nada, nós que devemos para Ele. Mas mesmo assim Ele escolheu, por meio de Jesus Cristo, pagar um preço naquela cruz para te dar uma outra oportunidade para você caminhar. É a presença constante, é poder estar com Ele, mesmo no vale, mesmo no meio das maiores provações. Aí é o que Davi entendeu quando ele disse, se eu estou no alto, o Senhor está, se eu estou no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Então ele está dizendo, Deus está com ele em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação.
Eu já contei isso aqui uma vez. Uma vez eu estava na faculdade de teologia, eu pirei a cabeça lá, fui pro boteco e bebi todas. Aí eu lá bêbado, sentado no boteco, o Espírito de Deus vira para mim, eu já te tirei desse lugar uma vez, não foi para você voltar. Eu falei, Deus, eu falei, Senhor, nem no boteco você deixou em paz? Ou seja, Ele está em todos os lugares, não importa onde esteja, o que aconteça, Ele está ali. E muitas vezes Ele está ali só esperando você perceber a presença dEle, para Ele poder fazer a diferença. E aí nós começamos a descobrir a coisa mais maravilhosa do Evangelho. Sabe o que é? Perdão e aceitação não tem nada a ver com performance. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com aparência. Não tem nada a ver com a nossa capacidade. Perdão e aceitação não tem nada a ver com performance. O amor que não diminui quando estamos fracos, confusos e quebrados. Essa é a graça do Senhor. Enquanto o mundo vai te descartar por causa da performance, Deus vai te acolher, te aceitar, te perdoar, te amar. Por mais que você esteja fraco, confuso, quebrado, perdido, Ele te acolhe. Ele jamais te desprezará. O mundo não. O mundo vai olhar para você, você não é mais útil. Joga para o canto. Sabe, meu irmão, minha irmã, o Paulo vai nos ensinando aqui, que nessa relação dele com Deus, é que quando Jesus é suficiente para a nossa vida, nada que eu venha perder vai me destruir. Quando Jesus é suficiente na minha vida, o fracasso não vai definir minha identidade. Quando Jesus é suficiente na minha vida, a dor não vai ter a palavra final sobre a minha história. Quando Jesus é suficiente na minha vida, a falta de explicação ou eu não conseguir entender o que está acontecendo não anula a minha confiança em Deus. Não vai anular. Porque Ele está ali comigo. E aí nós vamos começar a experimentar esse milagre invisível, que é o poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Deus não diz, apesar da tua fraqueza eu vou agir. Deus não diz isso. Deus diz, na sua fraqueza eu vou agir. Então é no meio da sua fraqueza que Ele vai operar. Que Ele vai trabalhar. E esse aperfeiçoar, Ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse aperfeiçoar significa te tornar completo. Que você vai entender que com Ele você está completo. Mostrar que a plenitude da vida, mostrar que o contentamento, ele vai muito além das questões materiais e situacionais. Sabe que hoje nós carecemos disso, contentamento. Hoje em dia, a gente vive uma sociedade infeliz, a gente nunca está contente. A gente sempre está reclamando, murmurando do que está faltando, do que não tem, do que aconteceu, e é incapaz de ficar contente com o que já temos. Então nós vamos descobrir o contentamento. Nós vamos ter clareza, ele vai se revelar com mais clareza. Nós vamos começar a entender. E a fraqueza vai se tornar o contexto.
a qual Deus, através do seu poder, vai aparecer de uma forma mais clara, mais nítida para nós, e nós vamos entendê-lo. Isso vai me fazer desistir daquela ilusão de que eu dou conta sozinho, que eu sozinho me viro, eu não preciso de ninguém. A vida machuca, machuca sim. E muitas pessoas que falam, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, e não sei o quê. Você sabe quando você ouvir alguém dizer isso, eu não preciso de ninguém? Você sabe o que essa pessoa realmente está te dizendo, em outras palavras? Ela está dizendo assim, eu estou tão machucado com pessoas que eu não quero pessoas perto de mim. Quem fala, eu não preciso de ninguém, só está dizendo, eu sou uma pessoa machucada, decepcionada com pessoas, ferida. Ela só está declarando isso. E aí, a fraqueza vai fazer a gente desistir dessa ilusão, porque a gente vai encontrar o amor, o perdão, a misericórdia. E aí nós vamos começar a ser curados e transformados, e vamos começar a sair desse lugar, que eu não preciso de ninguém, que eu dou conta sozinho. Vai começar a quebrar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu auto-engano de que eu sou suficiente, e vai abrir espaço para a dependência de Deus, para a oração, para o clamor sincero, para o rasgar de alma diante de Deus, falar, Deus, eu estou aqui, Pai, eu já não aguento mais, essa é a minha vida, essa é a minha realidade, eu estou aqui. É nessa hora, é nesse momento que as coisas começam a mudar, é quando eu reconheço que eu não consigo amar sozinho, porque eu fui tão machucado por pessoas, que o amor de Cristo começa a aparecer para mim e me curar. Por isso que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, que o medo vem da quebra, o medo vem das feridas. Aí começamos a ficar curados, a transformar. Quando eu reconheço que eu não consigo perdoar sozinho, que a graça de Deus vai começar a operar no meu coração. Quando eu reconheço que não consigo suportar as provas e as lutas sozinhos, é que o consolo do Espírito Santo vai se tornar real, concreto, palpável sobre a minha vida, sobre a minha caminhada. É quando eu reconheço e admito. A nossa fraqueza, ela não vai bloquear o poder de Deus. Não vai, pelo contrário. Ela revela que o poder não é nosso, é dele, que ele opera em nós e que nós mesmos não temos condição. Estou no horário. Dá pra terminar. E aí, dentro disso, nós vamos começar a ter uma inversão de olhar, uma mudança do olhar. Que Paulo agora, depois dessa conversa com Deus, falou assim, então é assim? É desse jeito? Então eu vou gloriar nas fraquezas. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então não vou murmurar, eu não vou reclamar, mas eu vou de boa vontade gloriar nas fraquezas, para que esse poder de Cristo que me transforma habite em mim. Então, ele conclui, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Mudou a visão dele. Paulo muda o foco daquilo em que se gloriar, daquilo onde ter a vaidade. Enquanto naquela cidade de Corinto, qualquer líder podia se gloriar por experiências espirituais extraordinárias, por visões, revelações, sinais, prodígios, manifestações. Paulo, que tinha aquilo tudo, eu não vou me gloriar em nada disso. Eu decidi ir contra a cultura. Eu decidi ir contra a proposta que se tem aqui hoje.
Se para eles me aceitarem tem que gloriar nisso, eu não vou fazer. Eu tenho tudo isso, mas eu não vou fazer, porque isso não é o que importa. O que importa é Deus na vida. É a relação com Cristo, isso que faz a diferença. Isso que transforma. Então, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar agora justamente naquilo que me humilha, naquilo que expõe os meus limites, as minhas fraquezas, naquilo que me mostra que eu sou totalmente dependente de Cristo. Isso é totalmente contra a lógica do mundo que a gente vive, tanto na época de Paulo como na época que nós vivemos hoje. Se você falar isso com alguém, vai te chamar de louco. O mundo diz para você todos os dias: esconda as suas fraquezas, mostra só o que é forte. E onde que é fraqueza, está batido, passa um pó na cara para tirar a aparência da batida e se mostre forte. Está sem dinheiro, tem cartão de crédito, se endivida, mas mantém a aparência. Instagram mantém a aparência. Faz tudo. Aí você mantém aquela aparência. Mas no fundo, você está arrebentado. Está arrebentado. Aí vem o Evangelho e diz: reconheça as suas fraquezas, para que o poder de Cristo se manifeste e transforme a sua vida. E reconhecer as fraquezas, isso revela que o nosso Deus é o Deus que ama e acolhe. Porque Ele não vai nos desprezar. Em vez de gastar a sua energia fingindo que está tudo bem na sua vida, tentando manter uma aparência para os outros verem que está tudo bem, mas quando você chega dentro de casa, quando a realidade vem, quando você limpa o rosto da maquiagem, quando você tira o terno bonito, você tira a roupa, tira aquilo tudo, que bate aquela realidade, que vem a dor, a frustração, o cansaço, o vazio. Sabe, meu irmão, é nesse lugar que o Evangelho tem um convite para você. Reconheça que está fraco, que precisa de Cristo. E você vai ver a transformação de vida que você vai ter. Aí, se nós formos olhar para a igreja dentro dessa proposta do Evangelho, as nossas igrejas tinham que ser diferentes. Porque a igreja não tinha que ser o lugar onde as pessoas se exibem com roupas, com força, com isso, com aquilo, mas tinha que ser o lugar onde a fraqueza possa ser confessada. Aonde eu posso ser quem eu sou com todas as minhas limitações, sem ser julgado, abandonado, ou discriminado ou rejeitado. É o lugar aonde a dependência de Deus é valorizada. É o lugar onde todo mundo não precisa ficar fingindo que é super crente, que a vida está um mar de rosas, que não tem luta, não tem dor, não tem problema, não tem espinho. Tem gente que é igual super crente, né? Não tem nada na vida, nada acontece. A gente não precisa disso. Não precisa. Aqui é o lugar onde nós podemos ser humanos. Cantar até aquela música. Deus mais uma vez segura minhas mãos. É? Deus mais uma vez segura minhas mãos. Minha alma aflita. Me ajuda aí, quem conhece a letra aí? Minha alma aflita pede sua atenção. Cheguei no nível mais difícil, me ajuda a prosseguir. Isso deveria ser o nosso canto. Senhor, nos ajuda. E quando Paulo diz, sinto prazer nas fraquezas, Paulo não ficou louco. Paulo não é masoquista. Masoquista é aquele que gosta de sentir dor, que gosta de sofrer e tem prazer em sofrer. Paulo não é louco e nem masoquista.
Ele não gosta de sentir dor. Ele não gosta de romantizar o sofrimento e falar, é lindo sofrer. Não. O que ele descobriu no meio daquilo tudo é prazer não na dor, mas o que Deus faz através da dor na vida dele. Como que Deus usa todas as situações para manifestar o poder e o amor dele. Então o que ele descobriu e o que ele se gloria na fraqueza, que ele vai dizendo, é que mesmo nas piores situações, o que Deus faz através delas é maravilhoso. É isso que ele descobre, ele não está tendo prazer em sofrer, o prazer dele é o que vê, é saber que Deus está com ele e o que Deus está fazendo no meio daquilo tudo. Esse é o prazer dele que ele fala, sinto prazer nas fraquezas, porque ele vê Deus operando nele, ele vê a presença de Deus com ele, atravessando aquilo tudo. Aí por isso que ele menciona fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. E acrescenta, por amor de Cristo. Esse é o ponto central, por amor de Cristo. Porque quando o sofrimento vem por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo, por permanecer em Cristo, aquela dor se torna um lugar especial da manifestação do poder de Cristo e da presença dele sobre a nossa vida, para a nossa caminhada. Por isso que ele fala, quando eu estou fraco, eu estou forte. Aqui é a questão do Evangelho, caminhando para o nosso encerramento. Porque quando eu estou fraco, em mim mesmo, eu estou forte em Cristo. Quando eu não tenho mais recurso em mim, eu vou depender dos recursos dele. Quando não posso mais sustentar aquela aparência, aquela imagem de forte, de que dá conta de tudo, que é empoderado, é empoderada, que faz e acontece, eu posso descansar na graça daquele que me conhece, me ama, não me julga e me aceita. Em cada área que nós podemos sentir fraqueza, seja na fé, seja no casamento, seja na saúde, seja na nossa mente, nas nossas emoções, seja nos relacionamentos, essa área pode ser justamente o lugar onde Deus quer que você pare de lutar sozinho, sozinha, de ficar sofrendo sozinho, tentando dar conta e a cada dia se machucando mais. Porque é nesse lugar aonde você pode começar a experimentar o poder dele, não mais o seu, descansando nele. E aí nós vamos começar a entender, para nós concluirmos, que a vitória do cristão não é a ausência de fraqueza, não é a ausência de problema. A vitória do cristão não é uma vida de mar de rosas, mas a vitória do cristão é a presença de Cristo no meio da nossa fraqueza que nos faz prosseguir, que nos leva além. Então, meu irmão, minha irmã, nós podemos escolher viver a idolatria desse mundo de aparência, de performance, pedir a Deus para poder tirar o espinho, querendo um milagre exterior que muda tudo à volta, ou escolher essa resposta do Senhor, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o maior exemplo disso, para nós orarmos, foi o próprio Jesus naquela cruz. Cristo, aparentemente derrotado, nu, humilhado, pregado na cruz, ali Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. No que era aparente derrota,
ali estava acontecendo a maior vitória. Na maior fraqueza aconteceu o maior ato de poder e revelação do Evangelho. O Evangelho nos ensina que a verdadeira força do cristão, a verdadeira força nossa que vai nos fazer seguir, ela não nasce no lugar onde reconhecemos a força, mas sim no lugar da fraqueza e onde lançamos sobre Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer um convite nessa noite para nós orarmos. E esse convite, ele é simples. Esse convite é: vamos reconhecer as nossas áreas de fraqueza e lançar o Senhor e deixar que a presença dele nos baste e o poder dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Então, se você está cansado de tentar manter uma aparência, cansado desse modelo de performance, desse mundo, a hora é agora de nós descansarmos nesse Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Mesmo no seu lugar, quero te convidar a você colocar a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração e vamos falar com Deus. Vamos falar com Ele. E que você possa, nesse momento, falar para Ele a tua dor e o tanto do seu cansaço. E falar: Senhor, eu quero que o seu poder se aperfeiçoe nessa área. Não quero mais lutar e me machucar, mas eu quero agora descansar no Senhor e ter o Senhor operando na minha vida nessa área de dor. Então fale com Ele, Pai. Juntos aqui nessa noite, diante dessa palavra, com todas as nossas limitações e dificuldades, mas crendo que o poder do Teu Espírito revela essa mensagem. Então nós cremos que o Teu Espírito Santo, em algum momento, por meio dessa mensagem, tocou em alguma parte da vida de todos nós. Então, Senhor Deus, diante desse convite, de poder chegar até o Senhor e descansar e sair dessa loucura de tentar ser perfeito, de tentar dar conta de tudo, de tentar resolver tudo, de achar que é forte o tempo todo, de que não pode ter fraqueza, não pode ter dificuldade. Isso que tanto nos cansa, nos machuca e nos desgasta. Pai, nós queremos chegar até a Ti, dentro daquele convite que o Teu Filho Jesus nos fez, aonde Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, então nós chegamos a Ti nessa perspectiva, cansados, sobrecarregados, e queremos aqui, Pai, lançar sobre o Senhor, queremos o alívio, queremos a Tua presença, essa presença que nos basta, essa presença que nos preenche, essa presença que, conhecendo a Ti, conhecendo o Teu Filho Jesus, lança fora todo medo e traz a paz ao nosso coração, que revela o amor, que revela o perdão, que revela a aceitação, Pai, que é o que nós mais precisamos nesta jornada dessa vida. E assim, Senhor Deus, sendo acolhidos pela Tua presença, diante das nossas lutas, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, que o Senhor venha revelar, Pai, a Tua graça, o Teu poder no meio dessas lutas, para nós sermos transformados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, não porque a situação à nossa volta vai mudar, mas porque nós estamos sendo transformados dentro desta situação e a Tua graça, o Teu poder vai nos manter de pé, vai nos fazer caminhar, vai nos fortalecer, Pai. Vai nos fazer andar, porque é o Senhor quem vai nos sustentar em todos esses lugares, em todas essas situações, Pai. Nós vamos descansar e depender do Senhor, Pai. Pai, assim nós oramos e Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, nessa noite, ministra
a paz a esse coração, ministra o renovo, ministra a fé, a esperança para esse coração que já está cansado, desiludido. Que ao sairmos daqui nessa noite, Pai, possamos sair diferentes. Não porque situações mudaram, mas porque nós estamos mudando e o Teu poder está nos transformando e manifestando nas nossas fraquezas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, toma posse disso. Vira para quem está perto de você e fala assim para ele: olha, lembra, o poder de Cristo está sendo aperfeiçoado na tua vida por meio dessa tua fraqueza. Amém?